9 horas da manhã e você tem 8 tarefas para fazer. Aí chega às 5 horas da tarde, você olha e tem 17 tarefas para fazer. Advogada, advogado, você termina o seu dia com aquela sensação de que você precisava de algumas 3, 4, 5 horas a mais para conseguir dar conta de tudo? Se você tem essa sensação, significa que seu escritório está com um problema muito grave de produtividade. É sobre este assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Então, saudações digitais, que bom ter você aqui nesse canal. Esse é um espaço para advogadas, advogados como você que estão buscando informações sobre direito 4.0, advocacia 4.0, enfim, tudo o que envolve essa transformação digital no mercado jurídico, só que de uma maneira descomplicada. Eu sou Tércio Strutzel, esse é o meu canal aqui no YouTube para a gente conversar sobre escritórios digitais. Então vamos falar sobre produtividade, como eu falei, que é o problema grave que seu escritório está passando. Primeiramente, a gente tem que entender, e se você me acompanha já há algum tempo, você sabe que eu comento muito sobre digitalização e automação e otimização de processos. E sempre que eu falo de processo, né, sempre faço esse disclaimer, processo aqui não é necessariamente o processo judicial. Processo é uma sequência de atividades e tarefas para se chegar a um objetivo. Esse é o conceito de processos da administração. Tudo isso leva a gente a um conceito que eu considero que é um dos mais importantes em uma empresa, em um escritório, que é o aumento da produtividade. Todas as premissas da advocacia 4.0, elas trouxeram a produtividade para o centro das atenções dos escritórios, né, os escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos, enfim, para o mercado jurídico de um modo geral. E então, para você entender tudo isso, a gente tem que começar a aprofundar esses assuntos para você conseguir realmente aplicar isso na advocacia. Então, o que nós temos aqui? Eu quero começar falando sobre o que não é produtividade. E por que eu vou fazer isso? Porque tem muitos maus hábitos, péssimos hábitos, na verdade, que as pessoas cometem achando que é produtividade. Então eu quero trazer primeiramente aqui esses péssimos hábitos para você parar imediatamente com isso, porque isso aqui, na verdade, está prejudicando a sua produtividade. Qual é o primeiro deles? Produtividade não é trabalhar demais. Produtividade não é trabalhar 14, 16 horas por dia. Produtividade não é se ocupar mais ainda. Eu repito bastante que muita gente se envolve em tarefas de ocupação que não necessariamente são tarefas de produção. Então, produtividade não é se manter ocupado. Produtividade não é fazer muitas tarefas. Não é fazer centenas de tarefas num dia. Produtividade não é trabalhar continuamente, sem parar, né? Senta na cadeira às 8, 9 horas da manhã e levanta às 10 da noite, sem, né, às vezes nem parar para comer. Isso não é produtividade, isso é insanidade. Produtividade também não é ignorar a qualidade. Não é, olha, vou fazer muitas coisas aqui, a qualidade fica em segundo plano, o importante é terminar as tarefas. Não é isso. Isso também não é produtividade. Ok? E também não é produtividade fazer tudo. Ah, eu tenho que fazer tudo, tenho que acabar tudo, tenho que zerar tudo. Não, isso não é produtividade. É importante, de novo, vou ser repetitivo aqui, é importante entender o que não é produtividade, porque muitas pessoas fazem tudo isso aqui achando que estão sendo produtivas. E elas não estão sendo produtivas justamente porque elas fazem tudo isso daqui. Ok, mas então, o que é produtividade? O que significa produtividade? Eu vou trazer uma definição bem, sim, bem direta, até um pouco técnica, né? Produtividade, ela é a relação entre o que você produz e os recursos que você utiliza para produzir. Eu até poderia trazer uma fórmula, existem fórmulas para produtividade, mas eu não quero trazer aqui por quê? Porque ela não se refere somente à quantidade de trabalho, à quantidade de entregas ou de tarefas. É imprescindível você considerar o fator de qualidade no seu trabalho. Então, a gente tem que levar em conta o,
a somatória aqui, dessas três coisas, elas têm que andar juntas e equilibradas. Os recursos que você utiliza, o tempo que você leva para realizar a tarefa e a qualidade da entrega. Tá? E para que isso funcione, você precisa ter planejamento e precisa ter processos bem organizados. É a única forma de alinhar, de organizar esses três fatores, né? Para ser produtivo, é imprescindível ter planejamentos e processos, ou seja, os fluxos operacionais bem gerenciados e bem organizados. Então, a produtividade é importante porque ela influencia diretamente na lucratividade do escritório. Mas não só isso. Tem muitos outros objetivos da gente mensurar, né, acompanhar a produtividade. Por exemplo, a gente poder avaliar a eficiência e a agilidade tanto das pessoas quanto do próprio escritório, né, o escritório como um todo. As pessoas estão sendo eficientes no dia a dia do trabalho, né, estão sendo entregando as coisas no tempo certo e com a qualidade esperada. Isso que é avaliar a eficiência. Outro objetivo de mensurar a produtividade é fazer uma melhor alocação de recursos. Às vezes a gente tem recursos que estão mal alocados, né? E recursos, quando eu falo de recursos, são recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de materiais, recursos financeiros, recursos físicos, enfim. Uma série de recursos que às vezes podem estar mal alocados e precisam ser otimizados. Outro objetivo de mensurar a produtividade é entender o desempenho de cada setor, né? Eu falei das pessoas e do escritório como um todo, mas os setores funcionam, eles são separados, eles precisam ser separados, mas eles são interdependentes. Então é importante entender a eficiência e a produtividade de cada um deles. Outro objetivo é a gente corrigir falhas no dia a dia. Se a gente não está mensurando as falhas, a gente não consegue enxergar essas falhas e, obviamente, implementar melhorias. E aí, com tudo isso, a gente consegue mensurar se a gente está atingindo metas. Esse é um ponto importante. E, para a gente saber se a gente está atingindo metas, a gente tem que ter planejamento, né? Por isso, eu gosto muito, muito daquela frase do professor Edward Deming, que ele diz que o que não é mensurado não é gerenciado. Então, não dá para praticar a produtividade se ela não estiver sendo aplicada com métodos seguros e com indicadores relevantes. Aqui a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Porque para isso vão ser necessárias métricas. Vão ser necessárias métricas que a gente utiliza para traduzir numericamente o desempenho, né? A performance das pessoas, enfim, dos robôs, eventualmente, nas tarefas do dia a dia. No caso da produção jurídica, essa disciplina, né, na verdade, que, que calcula, que ajuda a gente a mensurar, é a volumetria. Tá? Mas tem algo mais a fundo aí que isso. A questão é que muitos escritórios e alguns departamentos jurídicos eles possuem uma quantidade até grande de volume de dados. No seu escritório você tem um alto volume de dados, mas a maioria não sabe como transformar dados em informações relevantes. E menos ainda sobre como usar essas informações para mensurar, né, para medir a produtividade. Ou seja, não tem parâmetros para avaliar se tem uma equação, né, um equilíbrio entre o volume de tarefas, a execução de tarefas, o uso de recursos, enfim, mensurar a qualidade de um modo geral. E aí, para isso, a gente tem os indicadores de performance. Os indicadores são métricas específicas, né? Aqui a gente, na volumetria, a gente falou de métricas. Existem dezenas delas que a gente pode acompanhar. Mas a gente vai escolher algumas específicas, algumas que sejam relevantes ao nosso planejamento, para utilizar como indicador, porque elas vão ajudar a gente a acompanhar se aquelas métricas todas que a gente segue no dia a dia, se elas estão fazendo sentido, né, para a eficiência e para o atingimento de metas do escritório.
E nesse sentido, existem alguns tipos específicos de indicadores. Existem os indicadores estratégicos, que eles medem, né, o quanto a empresa, o escritório, está direcionada no atingimento das metas e objetivos do escritório. A gente tem os indicadores de capacidade, ou seja, esses aqui são os mais do dia a dia, né? Eles medem a quantidade de entrega dentro de um processo e dentro de um período. A gente tem, isso é super importante, os indicadores de qualidade, né? Para a gente não ficar preso lá nas métricas quantitativas de só fazer mais tarefas, fazer mais tarefas, fazer mais tarefas. A gente tem que ter indicadores de qualidade. A gente tem também os indicadores financeiros, ou seja, eles mostram como está a saúde financeira do escritório. E é importante ter indicadores de recursos humanos, ou seja, acompanhar o desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, né? Porque toda empresa, todo escritório é feito de pessoas, e as pessoas são o recurso mais importante do escritório. Não adianta ter recursos tecnológicos, né, de alta tecnologia, se as pessoas que operam essa tecnologia não estão funcionando bem. Tá bom, mas como que a gente vai definir as metas de produtividade? A gente tem alguns métodos, tá? Eu vou trazer 3 métodos aqui, eu só vou falar superficialmente deles, porque cada método desse dá um vídeo inteiro. Então a gente tem o método de prazos e objetivos, que a gente pega pelo histórico né, da performance do escritório, faz um ajuste nesse histórico a fim de mensurar os meses futuros. Outro método de definir metas de produtividade é o da supervisão do uso do tempo. Eu trago esse método aqui, mas eu tenho até, dá até um arrepio aqui de trazer ele, porque é, é- cuidado com não ficar gerenciando as pessoas ao longo do tempo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu sou completamente avesso a gerenciar pessoas ao longo do tempo. Eu sou adepto da gestão por processos, gestão por tarefas, por entregas, não por ficar gerenciando as pessoas ao longo do tempo, né? Aquele papagaio de pirata que fica ali no ombro da pessoa, minuto a minuto, cobrando as tarefas da pessoa. Não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. O... Mas a gestão do tempo, eu digo de calcular as tarefas ao longo do tempo, tá? Em algum momento a gente tem que usar o tempo como mensuração, mas sem cair naquele método opressor e controlador do tempo. E outro método de definir metas é fazendo autoavaliação, né? Cada pessoa autoavalia os seus números nos meses anteriores, avalia o qualitativo disso, né? Se esses números estão bons, se dá para melhorar, como dá para melhorar, para daí estabelecer novas metas. Os indicadores eles vão servir para a gente acompanhar se as metas estão, enfim, no caminho do atingimento, né? A gente pode ter metas e indicadores diversos para capacidade de produção, ou seja, eh, identificar se a produção do escritório, né, a produção jurídica principalmente, está de acordo com o esperado, né, nas métricas. A gente tem como medir, mensurar qualidade. Eu gosto muito de uma ferramenta que existe aí para mensurar qualidade, que é o First Pass Yield, o FPY. Ele mede o certo pela primeira vez, né, o First Pass Yield. O certo pela primeira vez significa que não teve erro, que teve uma revisão, a revisão não identificou erro e aquilo saiu certo já de primeira. Essa é uma ótima métrica de qualidade, porque o escritório começa fazendo isso, fazendo as revisões de todas as peças, vai acertando, vai orientando as pessoas, né, onde elas estão errando e de forma a não errar. E a partir de como começa a melhorar, começa a fazer essa revisão por amostragem, e conforme a melhoria vai evoluindo, deixa de fazer a revisão, né? Aí faz só eventualmente, porque já existe uma confiança no First Pass Yield, no FPY, né? Confiança de que sai certo pela primeira vez. Eu também gosto de mensurar indicadores das tarefas da pessoa num determinado período, mas não tarefas do modo geral.
eu gosto de separar as tarefas que são o core daquela pessoa, né? A tarefa principal daquela pessoa. Então, se é um advogado que só, né, a especialidade dele ali, o core dele, é fazer inicial, vamos mensurar a produtividade dessa pessoa nas petições iniciais. Agora, se é um advogado de recursos, vamos analisar principalmente a produtividade dele nas tarefas de recurso. Lembrando sempre que não é somente a quantidade, né? Recurso é uma tarefa complexa, então não dá para comparar essa tarefa complexa com a tarefa com alguém que faz tarefa simples, não é comparar com as pessoas. É comparar entre a mesma pessoa, a mesma, né, mesma função. Muito bem. Como melhorar? Esse é o ponto agora. Como melhorar a produtividade do escritório, né? Se a gente está mensurando o dia a dia, a gente tem que identificar como melhorar. Eu gosto sempre de dizer também que não existem números prontos. Não vou dar dicas de números que sejam, o número X é uma boa métrica de produtividade. Isso não existe, não existe. Cada escritório tem o seu próprio método, o seu próprio número, o seu próprio jeito de ser, né, ter boa performance, ser produtivo. Então, é importante você encontrar os seus números. Mas a gente tem uma boa lista aqui, né, de como melhorar a produtividade. Que são o quê? São práticas de como trazer essa melhor performance para cada pessoa, para cada setor e para o escritório como um todo. A primeira delas é criar realmente a setorização no escritório, porque com isso a gente consegue ter especialização das pessoas. E se as pessoas não têm que ficar alternando entre diversas tarefinhas de natureza diferente, entre diversas tarefas de setores diferentes, elas conseguem ser mais produtivas. Tá? Então, setorização é o primeiro fator importantíssimo para melhorar a produtividade. É importante sempre a gente otimizar os processos. Né? Na setorização, a gente faz um exercício chamado mapeamento de processos. A gente faz uma grande listagem e um desenho, né, um fluxograma de como são os processos dentro do escritório. E a partir daí a gente transforma isso em POPs, procedimento operacional padrão. E a gente enxerga onde tem possibilidades de melhoria, enxerga onde tem falhas, enxerga onde tem tarefas que estão sendo feitas desnecessariamente. Acredite, isso acontece bastante. Então, fazer o mapeamento de processo é o primeiro passo de tudo, né? Então, o mapeamento de processos faz com que a gente tenha um raio-x, né, do passo a passo de tudo que o escritório faz, e aí com isso a gente consegue otimizar esses processos. Gente, isso aqui que eu estou trazendo é um conteúdo de altíssimo nível. Tá? Isso aqui, poucos consultores têm esse conhecimento para aplicar em consultoria. Tá? Nem todos os consultores têm todo esse conhecimento, toda essa experiência para aplicar isso em consultoria. E eu estou trazendo isso aqui para você aberto. Como melhorar a produtividade? Mais um fator é a digitalização. Acompanhado da digitalização vem a automação. As coisas têm que andar juntas. Digitaliza e imediatamente já vai automatizar os processos. E tudo isso gera colaboração. As pessoas vão trabalhar mais integradas, seja dentro da mesma equipe, né, do mesmo setor, seja entre outros setores. E a colaboração aumenta a produtividade. Eu não consigo entender empresas que promovem a competição dentro da empresa. Eu já trabalhei em empresas assim e é terrível, é lamentável. Não existe, é tóxico, porque a competição, as pessoas acham que isso vai gerar motivação e não gera, só gera frustração. O que faz aumentar a produtividade é colaboração. Mais um fator, a capacitação e treinamento das pessoas. Quanto mais capacitadas e treinadas dentro dos métodos e processos, mais produtivas as pessoas vão ser. Priorização. Isso é um exercício importante. Saber priorizar. Tá? Eu gosto de uma frase de um amigo que ele diz que prioridade não tem S, né? Prioridade não tem plural. Por quê? Se você tem 7 prioridades, você não tem nenhuma prioridade.
Então, é importante saber utilizar a priorização. Não vou falar profundo disso, é uma aula inteira só disso, mas vou dar dica de duas ferramentas aqui. A matriz de Eisenhower é uma boa ferramenta para priorização. E eu gosto muito dos conceitos do Christian Barbosa da Tríade do Tempo. Tá? Vou abrir um outro vídeo. Se você quer saber esse assunto, deixa um comentário aqui no vídeo. Deixa os comentários aqui abaixo do vídeo. E se te interessa trazer um vídeo mais profundo sobre esses métodos de priorização. Tá? Eu gosto bastante desses assuntos. Ter uma comunicação eficiente dentro do escritório é uma forma de melhorar a produtividade, porque comunicação atropelada, mal feita ou sem transparência, ela, né, atrasa processos e causa confusão e gera retrabalho. Ter metas claras, isso é importante. Às vezes a diretoria de uma empresa, ou os sócios do escritório, ou o sócio do escritório, faz lá o planejamento, cria as metas e guarda escondidinho lá para ele. Como se aquilo fosse um segredo de Estado, né? Por quê? Para quê? Se você não explicitar as metas para todos os colaboradores, como eles vão alcançar essas metas? Né? Aquela história de não adianta correr se a gente não sabe para onde está indo. Como a pessoa vai atingir a meta se ela não sabe qual é a meta? Parece uma certa pessoa que a gente já viu aí no passado falando dessas coisas. Então, as metas que você definiu no planejamento têm que ser claras. Tem que ser claras, transparentes e comunicadas para todo o escritório. E mais um método aqui para a gente melhorar a produtividade é fazer análise de relatórios. Tudo que a gente faz no escritório gera números, tá? Tudo gera números, tudo é mensurável. Ferramentas digitais todas são mensuráveis. Então, a gente tem que utilizar isso para analisar, né, tirar relatórios. Não adianta só tirar o relatório e deixar ele em cima da mesa, né, enfeitando a mesa. Tirar os relatórios e analisar os relatórios, porque quando a gente analisa os números, a gente consegue enxergar possíveis falhas e possibilidade de melhoria. Enfim, a visão empresarial... Deixa eu voltar aqui para mim. A visão empresarial, ela definitivamente foi adotada pela advocacia. Tá? Uma série de termos e métodos gerenciais estão sendo aplicados aqui, estão sendo integrados à advocacia, e com isso a definição de produtividade que eu trouxe aqui, ela é importantíssima. Veja que eu não trouxe definições muito técnicas, né? Justamente porque existem uma série de entendimentos diferentes sobre o que é produtividade, ou como se calcula, como se mensura a produtividade. Não tem certo e errado, são métodos diferentes feitos por autores e professores e estudiosos e pesquisadores diferentes, tá bom? Nas minhas consultorias eu tenho alguns métodos de calcular, né, de definir o que é produtividade e como mensurar. Então não se preocupe muito aqui com a definição. O meu objetivo nesse vídeo é te sensibilizar de que você precisa ter produtividade no seu escritório. Por quê? É um termo complexo, ele possui muitas abordagens e, independente disso, você precisa ter essa prática no seu escritório. Tá? Eu sempre enfatizo muito que a produtividade está diretamente ligada com lucratividade. Para ter um escritório lucrativo, para ter um escritório que dá lucro, você precisa de produtividade. Tem outras 2, 3 coisinhas, eu já falei em outros vídeos isso, mas produtividade é uma das mais importantes, ok? Se isso foi útil para o seu dia a dia, espero que seja. E se você quiser mais informações sobre advocacia digital, considere se inscrever nesse canal para você receber informações, né, avisos sobre os próximos vídeos que eu publicar. Então eu agradeço pela sua audiência e eu desejo sucesso na digitalização, na gestão e na produtividade do seu escritório de advocacia.